Me conta, o que mora por trás das suas coisas? Olá pessoal, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Paulo Roberto, sou personal organizer holístico e eu decidi criar esse canal para a gente conversar, bater um papo sobre assuntos a respeito da organização do nosso lar, da harmonia da nossa casa. Neste vídeo eu quero convidar vocês a conhecer um pouquinho mais sobre mim, quem sou eu, da onde eu vim, o que eu faço exatamente, o que é a organização holística e por que eu decidi seguir esse caminho. Pensei muito como que eu iria me apresentar, como que seria a minha persona dentro aqui da plataforma, dentro do YouTube, como que eu ia me dirigir a vocês. O que eu espero, de verdade, é tentar trazer aquilo que eu realmente sou, né? Não colocar uma máscara, uma persona. Então vocês vão ver muito eu sendo um pouco mais sério em alguns assuntos que eu preciso ser sério, vocês vão ver eu trazendo brincadeiras, sendo mais cômico, trazendo um pouco de humor e descontração em alguns assuntos, para vocês poderem se conectarem realmente comigo, e eu também espero poder me conectar com vocês. Ó, começou a coçar tudo já, é incrível, a gente resolve gravar, aí o nariz começa a coçar, o cabelo começa a coçar, a gente começa, parece que ficar se coçando, pinicando, é uma coisa de louco, né? Eu tenho 26 anos, eu sou do signo de Leão. Eu cresci em uma fazenda. Eu vivi toda a minha infância e minha adolescência dentro de uma fazenda. O que contribuiu muito para ser essa pessoa que eu sou hoje. Essa pessoa que gosta de estar em contato com a natureza, dessa pessoa que se conecta com a natureza e que sente muitas vezes falta, ausência de se conectar com a natureza por viver hoje no centro urbano. E um dos cernes do meu trabalho, né, hoje, o que eu faço, ele tem muito a ver com as minhas raízes. Vocês vão ver ao longo dos vídeos, ao longo do que eu vou trazendo aqui, que eu vou falar muito sobre essa questão daquilo que eu fui, daquilo que eu sou, né? Daquilo que eu quero ser. Ou seja, o resgate das minhas raízes, da minha história, o que eu acho que é muito importante para a gente se entender, né? Quem a gente é, o que a gente faz e como a gente se posiciona dentro do mundo, qual é a nossa visão de mundo. Eu moro no interior de São Paulo, numa cidade chamada Itapetininga. Então, se eu já moro no interior, eu morava, digamos, no mato do interior, para se dizer assim, né? Venho de uma família de 4 pessoas. A minha família, ela é dos meus principais motivos de eu fazer o que eu faço hoje. De eu trabalhar com organização, especificamente do lar. Eu nunca fui uma pessoa totalmente organizada, nossa, que sempre fazia as coisas tudo certinho, deixava as coisas tudo arrumadinho. Não, muito pelo contrário. Muito do que diz respeito ao meu trabalho hoje são das experiências que eu vivi de formas, digamos assim, negativas. Ou seja, aquilo que eu não era, eu precisei me tornar. Então, sabe aquele negócio de ou você aprende pelo amor ou vai pela dor? Aí às vezes a gente tem que aprender pela dor e às vezes a gente aprende por experiências negativas. O meu lar, não posso dizer assim que era o lar ou é o lar com a maior harmonia, o lar mais zen, mais espiritualizado, que todo mundo se ama, que é aquela união e tudo mais. Mas eu venho de um lar onde eu carrego uma bagagem de que eu utilizo como experiência de vida para atuar dentro do lar de outras pessoas. Eu consigo entender o que dentro do lar das pessoas causa conflitos, desarmonia, a desorganização. Então eu consigo ter esse olhar mais atento e holístico a respeito das coisas por conta dessas experiências. Porque eu acho que quando a gente vive uma coisa, a gente tem mais propriedade para falar sobre ela, do que eu simplesmente chegar aqui e falar sobre a organização do lar, sobre a harmonia e tudo mais. Mas o meu lar sempre foi totalmente organizado, foi sempre harmonioso, foi tudo sempre muito certo. Então eu acho que eu não estaria no meu local de fala. Então hoje eu me posiciono como uma pessoa que fala sobre organização holística, sobre a harmonia do lar, porque eu venho de um lar que precisou e precisa, né, de muitas ainda intervenções, de muitas coisinhas que a gente precisa ir melhorando, adaptando com o tempo. Um pouco das minhas experiências profissionais, eu iniciei no mercado de trabalho aos 14 anos, como jovem aprendiz. Eu trabalhei na Câmara Municipal aqui da minha cidade. Então foi o meu primeiro contato assim com o mercado de trabalho, lidar com pessoas. Pensa, um jovenzinho, menino,
criança de tudo, vindo do sítio, mal falava com as pessoas, só falava com aqueles que falavam com você, né? Era da escola para casa, da casa para escola. Claro que eu frequentava alguns outros lugares, mas vocês me entendem, né? Nesse contato mais profissional, lidar com questões profissionais era totalmente diferente. Ainda mais lidando com questões, né, de serviço público. Eu fui colocado para trabalhar na parte de recepção, eu tive que falar muito com as pessoas, me desenvolver. Realmente foi uma experiência para eu desenvolver o meu lado até mesmo comunicativo, o meu lado profissional, né, para a gente começar a aprender um pouco a como ser responsável, vamos dizer assim. Se antes eu não tinha muitas responsabilidades, minha irmã puxava muito a minha orelha porque eu não ajudava muito em casa, então hoje, graças a essa questão de você olhar para o seu passado, você aprender com o seu passado, você olhar para as experiências profissionais, você aprender com as experiências profissionais, é que hoje eu posso falar sobre organização holística, eu posso falar sobre o quanto é importante a ajuda mútua dentro do lar para organização, para harmonia, e eu vou falar muito sobre isso em outros vídeos, ok? Mais tarde eu me tornei recreador, fui trabalhar com crianças, atividades lúdicas, jogos, atendimento mesmo com a criança, fazendo oficinas e tudo mais, que foi muito gostoso, muito bacana. Foi um período assim de muito aprendizado, e eu tive uma relação com os meus pequenos que foi muito legal. Tipo, acabei descobrindo, né, que eu tinha uma paciência muito grande para lidar com crianças. Mais tarde eu fui atuar como assistente de marketing, trabalhei como assistente de marketing, o que acabou me ajudando muito a me desenvolver na parte de comunicação, criatividade, de gestão também e organização, porque dentro do assistente, não somente dentro do assistente de marketing, mas também cuidando das crianças, e até mesmo no meu primeiro emprego, eu já tive que utilizar ferramentas de organização para me ajudar dentro do serviço, para mim ser uma pessoa organizada, que eu pudesse ter controle sobre as ações dentro do meu serviço e que eu pudesse entregar um bom trabalho. Então você já vai percebendo que a organização ela começou a fazer parte da minha vida por uma questão de necessidade. Quando você percebe que se você não for organizado, você perde o controle, você não tem tempo para você e você acaba aí sendo prejudicado nas questões profissionais, pessoais da sua vida. Atualmente sou estudante também do curso de marketing, eu estudo marketing. Não é uma área que eu quero seguir, não é a minha carreira, só porque eu sou personal organizer holístico, a gente vai chegar lá, aguenta aí. Mas eu estou fazendo marketing por uma questão, né, de aplicar na minha própria empresa, aplicar no meu próprio trabalho, e também eu ter conhecimento de mercado, ter conhecimento de comportamento das pessoas. Conhecimento sempre é necessário, sempre é bem-vindo, sempre agrega alguma coisa e nos ajuda a ter uma visão de mundo de uma forma mais ampla, de uma forma mais completa. Eu sou pagão politeísta. O que é pagão para quem não conhece esse termo? Pagão é para quem não segue nenhuma doutrina religiosa, não tem uma religião específica. Okay? Eu cultuo as forças da natureza, eu cultuo Deus, as energias na natureza, certo? Eu sou politeísta, acredito em mais de uma forma de manifestação de energia, uma forma de manifestação de Deus, assim vocês quiserem dar esses nomes. E eu também sou estudante, né, e praticante de bruxaria natural. A gente não vai abordar aqui esses conceitos, mas dentro da organização holística a gente se utiliza de muitos conhecimentos que a natureza, outras áreas espirituais e também a psicologia, questões sociais abordam, estudam para a gente trazer dentro do nosso lar. Tudo isso para trazer a harmonia, a organização, as coisas positivas para o nosso lar. Eu sou um amante da cultura oriental. Quem me conhece sabe muito disso. Inclusive, eu tive um canal no ano de 2015, 2016, 2017, por aí. Eu tive um canal que chamava Meu Olhar Oriental. Era onde eu falava sobre a minha visão, sobre o meu ponto de vista a respeito de algumas coisas orientais. Sobre alguns animes, sobre música, sobre cultura, sobre arquitetura. Eu sou cosplayer, faço cosplay também, gosto muito de anime, K-pop. Faço parte da organização, da parte de gestão de pessoas, de evento de anime aqui da minha cidade. Faço parte do evento chamado Animetech. É um evento onde eu ajudo, reúne aquele universo que eu gosto. Tanto na parte de organização, como na parte da cultura de cosplay, anime, cultura geek, pop. E além disso, eu sou formado então em técnico em edificações, sou formado em turismo receptivo,
tá? Eu tenho conhecimento na parte de turismo receptivo, o qual me deu conhecimento sobre recriação, o qual foi o curso que me fez trabalhar como recreador, ok? E aí, eu tenho também o curso de Personal Organizer, sou formado como Personal Organizer, para atuar como Personal Organizer. Eu vou explicar para vocês o que é a metodologia do Personal Organizer holístico, porque não existe, ou não existia até então, este termo, Personal Organizer holístico. Eu sou, vamos chamar de pioneiro, fundador desse termo. Outras Personal Organizers trabalham muito os conceitos de Feng Shui, conceitos de harmonização do lar e tudo mais, o bem-estar, mas não dessa forma holística e com essa metodologia que eu trago. Eu quero trazer para vocês uma reflexão que ela é o cerne de quem eu sou, ela é o cerne do que norteia a minha vida. Uma pergunta: por que fazemos o que fazemos? Vocês já se perguntaram alguma vez isso? O porquê você faz hoje o que você faz? Essa é uma pergunta que ela andou comigo por muito tempo. E ela sempre está comigo porque ela desenha o que eu faço, os meus passos. Eu estou fazendo porque eu quero fazer? Eu estou fazendo porque socialmente, culturalmente, tem que fazer? Porque às vezes a gente está ali na correria do dia a dia, vivendo numa sociedade tão corrida, tão maçante, né, que a gente precisa entregar resultados, que a gente precisa ter dinheiro, que a gente precisa comprar, pagar as coisas. E a gente acaba só indo contra a maré e muitas vezes a gente se vê numa realidade em que a gente faz algo apenas porque foi imposto pra gente fazer e não porque de fato a gente quer fazer aquilo. Eu sou feliz fazendo isso? Qual que é o significado de eu estar fazendo? Qual que é o sentido disso? É só por uma questão financeira, por uma necessidade? Se eu não faço algo que faz sentido para mim, provavelmente eu não estou vivendo a minha vida para mim. Eu só estou existindo, eu estou empurrando a minha vida. Claro que a gente tem as nossas necessidades, mas dentro dessas necessidades, que tal a gente colocar algo que a gente de fato quer fazer? E eu sei que não é tão simples e não é tão fácil. Não é todo mundo que pode simplesmente abandonar um serviço, abandonar o que está fazendo, e de repente não tem sentido esse serviço, e eu ir atrás do meu sonho e fazer aquilo. A gente sabe que cada um vive uma realidade. Dentro da organização holística, a gente precisa enxergar dessa forma, que cada um vive de uma forma, tem uma realidade diferente. Seria muita prepotência da minha parte dizer: abandone seu serviço e vai fazer o que você ama. Mas dentro das nossas possibilidades, dos nossos limites, o que será que a gente pode fazer que vai traduzir aquilo que eu sou? Até eu realmente conseguir fazer aquilo que eu amo e que eu quero fazer. Isso vai dizer muito a respeito sobre você, sobre quem você é, sobre quem você foi e sobre quem você quer ser. Através dessa pergunta do porquê fazemos o que fazemos, eu fui identificando as minhas dores e eu fui identificando as dores do mundo, da sociedade, da família, da casa. E dentro disso, dentro do meu próprio lar, que eu fui observando, que eu falei: caramba, eu não estou só me desconectando do mundo em si, estou me desconectando do que realmente importa, minha família, meu lar, das pessoas, do tempo de qualidade. Então, nesse sentido, o porquê fazemos o que fazemos é muito importante para a gente entender que de fato é importante para nós. Ter tempo para o que realmente é importante para nós. Eu conheci através de programa, né, dentro de plataforma de streaming, uma organizadora chamada Marie Kondo. Ela foi o meu primeiro contato e o contato mais incrível que eu tive assim, com o mundo da organização. A forma como ela lidava com os objetos da casa, a forma como ela atendia as pessoas, a forma como ela se portava, como ela falava de cada objeto, do quanto existe a energia em cada objeto, como a gente deveria ver e tratar as nossas próprias coisas, nossos próprios bens. Aquilo fez muito sentido para mim. Principalmente quando a minha mente começou a se abrir em questões de que a gente vive numa sociedade onde se produz em excesso, se consome em excesso e coisas que a gente às vezes não precisa, coisas que a gente de fato não quer, que a gente acaba comprando por uma questão de status, por uma questão de posição, por uma questão de que é legal ter, é uma questão de necessidade, só que às vezes é uma necessidade que foi imposta socialmente, culturalmente, e não uma necessidade realmente sua. E o marketing, meus estudos de marketing, eles me trazem muito essa noção, esse senso, né, de quanto os produtos eles são impostos pra gente consumir desenfreadamente. Eu abordo muito sobre essa questão, entre o ser e o ter, sobre o consumismo, de ter o que realmente importa.
do que realmente faz sentido, da forma como isso vai impactar o mundo lá fora, vai impactar o meio ambiente, os resíduos, o descarte, como eu também tenho a minha parcela de culpa e também de ajuda ao mundo, eu faço parte dele. Eu não vivo fora do planeta Terra. Às vezes a gente cai naquela de, eu joguei, foi parar no lixo, o caminhão do lixo pega, vai levar pro aterro, eu não vejo mais, não é mais meu problema. Mas as ações que a gente tem dentro do nosso lar impactam não só o nosso lar, nossa casa, as pessoas que dividem um espaço em comum, mas também impactam o planeta, o mundo, a nossa casa maior. E por quê? Então, Personal Organizer Lixo. Fiz o curso, comecei a fazer alguns laboratórios de organização. Eu percebi que só a organização por si só, para mim, não fazia tanto sentido. Eu precisava, parece que, fazer mais pelos lares que eu organizava, para as pessoas. Eu precisava inserir no meu trabalho uma conscientização. Eu precisava, através do meu trabalho, ajudar não somente as pessoas, mas ajudar o mundo de alguma forma. Trazer essa visão de que as nossas ações não impactam só o nosso lar e as pessoas que convivem com a gente, mas também o mundo. E entender que a bagunça, a desordem, ela é só a pontinha do iceberg de uma rede de outras coisas, de outras raízes que permeiam a desordem, o mal-estar, a falta de harmonia dentro do nosso lar. O que está bagunçando a minha casa? O que está deixando zoneado? O que está deixando os ânimos alterados? O que está deixando a minha casa um ambiente ao qual eu chego e eu não me sinto bem? Eu não quero voltar para minha casa. Eu abro a porta e falo, ai, senhor, quanto serviço para fazer. Ou eu saio do serviço, ou eu tô na rua e falo, ai, tem que chegar em casa e fazer aquelas coisas. Então a casa, que antes era para se tornar um refúgio, um conforto, que é o único lugar onde você provavelmente deveria se sentir bem, porque é onde você tem controle, você não se sente bem, você não quer voltar. Se você não se sente bem dentro do seu próprio lar, aonde é que você vai se sentir bem? Onde é que você vai se posicionar? Então, por isso, eu busquei estudos, técnicas, meios que eu pudesse entender o lar de uma forma mais integral, que é esse olhar holístico, essa visão holística. O holístico é você ver as coisas de uma forma integral. Neste caso, dentro da organização, tudo que está atrapalhando e que interfere a organização do lar. E aí, eu fundei, então, Rômulo Organizer. Por que Rômulo? Eu peguei o HO de holístico, eu peguei o MA de maloca. O que é maloca? Lembra que eu falei que eu morei em uma casa, uma fazenda? Essa fazenda se chamava Fazenda Nossa Maloca. Maloca, no dicionário, é habitação indígena. Eu queria algo dentro do nome da minha marca que representasse algo para mim. Também trouxesse as minhas raízes. E Maloca foi um local onde eu cresci, eu me desenvolvi, tive meu contato com a natureza, eu vivi toda a minha infância e adolescência. Então, aquele lugar tem muita história. Aquele lugar tem tudo que eu fui. Então, eu precisava que alguma coisa resgatasse sempre essa lembrança, essa memória. E o Lô vem do meu nome. Então, é por isso que se chama Rômulo Organizer. Né? O Organizer, obviamente, veio de organização. Personal Organizer. O que é o Personal Organizer? Né? Eu acabei não falando. Personal Organizer é o profissional da organização que se utiliza sistemas, técnicas, estudos para aprimorar, organizar espaços de formas funcionais que atendam o perfil, as necessidades, a rotina de cada pessoa. Essas técnicas, esse profissional por si só, ele já resolve muito a vida das pessoas, a harmonia do lar, a organização. Porque uma organização estudada, uma organização estratégica, uma organização com sentido e com propósito, vai culminar em muitos benefícios para o lar. Não só para o lar, mas para a pessoa. E aí eu venho com um olhar holístico, onde eu vou trabalhar com essa pessoa outras questões além da própria bagunça. Além de eu ir lá e realmente só organizar, ensinar a pessoa como manter, como fazer, o porquê que foi feito, como que foi feito, a gente vai sentar e conversar. Vai ter um papo para a gente conhecer um pouquinho a sua história, a sua realidade, o seu senso de organização, a forma como você vê suas coisas, a forma como você se posiciona no mundo, a forma como você vê o mundo, porque isso vai dizer muito sobre o seu lar, sobre o seu cantinho, sobre a sua bagunça. Então, pessoal, esse basicamente sou eu, profissional que vai sentar, que vai te ouvir. A gente juntos vai trabalhar a melhor forma e solução dentro da sua realidade. Uma organização que atenda o seu perfil, as suas necessidades, entrar dentro do lar das pessoas e ajudar minimamente aquele lar e ajudar minimamente
o mundo da forma como eu posso. Então, se você gosta, se você se interessou sobre esse assunto, sobre organização, você quer conhecer mais a organização holística, vou trazer convidados, vou trazer assuntos específicos dentro da organização para vocês. A gente vai fazer muitos bate-papos sobre organização holística. Se você se interessou, continua me acompanhando, segue minhas redes sociais, se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho, comenta o que você achou, o que você gostaria de ver por aqui e vamos conversar, vamos juntos ver soluções, ter ideias, como que a gente pode tornar o nosso lar um lugar gostoso, um lugar bom de se viver, para fugir de loucuras impostas do lado de fora.